esteja orando por mim, viu? Ore por mim. O desafio é grande. O inimigo cerca de todos os lados e a vontade de parar, de existir, é grande. E vem como ser humano, né? Vem porque nós somos seres humanos. Mas quando a gente chega aqui no programa, a gente lê a palavra de Deus, a gente está ministrando o coração de vocês e Deus ministrando meu coração também. Ei, vai em frente. Para não, eu estou na frente, eu estou contigo. Aguenta as pancadas aí, seja resiliente. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E porque no final das contas, o meu nome será glorificado. E assim a gente vai caminhando. Sabe, queridos? Sabia que Deus olha para nós, Deus olha para mim, Deus olha para você. Deus está vendo todas as coisas. E tudo que você está passando, Deus está vendo. O que você está fazendo, Deus também está vendo. As pessoas podem até te julgar, as pessoas podem falar mal de você, seja o que for. Mas quem sabe, quem vê a verdade e a realidade é o Senhor. Ele sabe as nossas fraquezas, nossas falhas. Mas Ele tem uma percepção de olhar diferente de nós. Ele procura algo em nós. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, né? Eu lembro que da história de Agar, quando ela foi despedida, né, despachada da casa do seu senhor, por uma situação que não foi causada por ela. Na verdade, foi Sara que fez ela ter um filho de Abraão, porque ela achava que não ia dar certo com ela, para o seu senhor ter um descendente, ela pega a escrava Agar e coloca com seu esposo Abraão para ter um filho, para dar descendência. Logo depois que aconteceu, né, nasceu Ismael, Sara recebe a promessa do Senhor, engravida e tem um filho, Isaac. Mas ela duvidou da promessa e tentou resolver a situação. Quando a gente duvida de Deus e tenta usar das nossas artimanhas, do nosso artifício, a gente cria um problema. E Sara criou um problema. E depois resolveu o problema tendo que despachar Agar com o seu filho Ismael. Porque Ismael era guerreiro e Isaac era mais calmo. E eles estavam brigando e Sara disse: vamos, Abraão, não dá certo, manda essa mulher embora. E lá vai aquela mulher ser despedida, ser mandada embora com um pouquinho de pão e água e com o filho nas costas por um deserto errante. E quantas pessoas estão assim, despachadas da vida, andando errante, sem ter rumo, por uma coisa que não foi ela que causou. Você foi envolvida em uma trama de alguma forma, né? E em determinado momento acabou o pão, acabou a água. Agar pega Ismael, bota debaixo de uma árvorezinha no deserto e ficou distante, talvez uns 200 metros ou mais, para não ouvir o choro da criança, o choro da morte, para não ouvir a criança chorando até morrer de sede, de fome. E de repente ela ouve uma voz, a voz de Deus, um Deus que nunca nos abandona. As pessoas podem nos despachar, nos rejeitar, nos abandonar, situações podem acontecer, mas existe um Deus que jamais nos abandona, jamais, e Ele conhece a nossa história. E aquela voz disse: Agar, volta e pega o menino. Eu ouvi o choro do menino. Deus ouviu aquele choro como oração. O choro de uma criança chegou até o trono de Deus como uma oração. As tuas lágrimas, elas são recolhidas como orações diante de Deus. Não pense que você não está, que está orando em vão, que não está acontecendo nada. Deus ouve, Deus vê. E Agar foi lá, pegou o menino. E Deus disse: pega o menino, porque eu farei dele uma grande nação. Deus estava dizendo: a história dele não vai acabar aqui.
A sua história também não vai acabar aqui. Eu tenho promessa para essa criança. Pega essa criança, pega o teu filho, cara. Quando ela pegou, ela olhou do lado, tinha um poço com água. A água estava ali, ela não estava vendo. Ou Deus fez um milagre naquele momento. Produziu ali, fundou um poço ali. E colocou na frente de Agar um poço com água. Existe um Deus que nos vê, que olha para nós, na nossa situação pior possível. Quando você está amargurado, quando você está perseguido, quando você é caluniado, quando você é rejeitado, em qualquer situação da sua vida, que você acha que não tem saída. Para Agar, ela achava que não tinha mais saída. Era a morte que ela estava vendo, a morte do seu filho, por uma situação que não foi ela que causou. Ela foi envolvida naquela situação e ela desistiu da vida, desistiu do seu filho. Mas o Deus Elroi é o Deus que nos vê no momento mais difícil da nossa vida. Deus está vendo você. Ei, mulher, Deus está olhando a tua situação, o teu choro, o teu clamor, a tua luta. Ei, varão, ei, homem de Deus, levanta essa cabeça. O Deus Elroi é o Deus que te vê também quando ninguém vê. Talvez Agar achasse que não tivesse ninguém por ela. E realmente naquela situação não tinha ninguém por ela. Ela não tinha Abraão para proteger, ela não tinha ninguém na casa do seu Senhor para proteger. Ela estava sozinha no meio do deserto, ela achava que estava sozinha. Mas o Deus Elroi, o Deus que nos vê, estava com ela. É o mesmo Deus que te vê. É o mesmo Deus que contempla a tua dor, a tua situação. Quando você acha que não tem ninguém por você, você tem Deus. Você tem Deus. Ore comigo agora, Pai querido. Deus maravilhoso. Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre. Deus que não muda, Deus que não falha. Deus Elroi, o Deus que nos vê. O Deus que ouve o clamor, que ouve o choro como oração. O nosso choro tem uma voz, e o Senhor enxuga dos olhos todas as lágrimas. Ouve o clamor desta pessoa, desta vida, desta mulher, desse homem. O Senhor conhece, Senhor, aqueles que estão agora, nesse exato momento, achando que não tem ninguém por ele, ninguém para lutar por sua causa, ninguém para ajudar, ninguém para socorrer. Mas o Deus que nos vê quando ninguém vê, o Deus Elroi, é o Deus que nos vê, é o Deus que me vê na minha luta, na minha angústia, na minha aflição. Oh Deus, é o Deus que vê esse homem, esta mulher, que está em aflição, que está em luta, vê o seu problema, a sua família, a sua causa, a sua guerra, Senhor. E eu te peço agora que o Senhor venha socorrer e fazer um milagre a esta vida que precisa de um milagre. Esta pessoa que está se sentindo sozinha, Senhor, assim como o Senhor falou com Agar, fala e envia a tua resposta. Envia o poço com água. Envia a provisão, Senhor. E os teus anjos para lutarem essa guerra e dar vitória, para restaurar, para curar, para libertar, para fazer um milagre. Eu oro por fé e abençoo cada vida em nome de Jesus. 2, 3.